Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Se você achou, com o sinal, diga: eu achei. Na versão que eu tenho está escrito assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Repita após mim: tempo. Tempo. É sobre isso que queremos falar nessa noite. Assente-se, por gentileza. A autoria da carta aos Filipenses é atribuída ao apóstolo Paulo. E é do conhecimento dos irmãos que Paulo foi o maior plantador de igrejas que esse mundo já conheceu. O apóstolo Paulo foi o maior teólogo, o maior missionário, um homem que deixou as suas pegadas na história. O apóstolo Paulo fez a diferença nos seus dias e colhemos os frutos do trabalho missionário, do incansável trabalho desenvolvido por Paulo nos seus dias. Milênios se passaram e nós estamos aqui fazendo menção de um documento, de um registro feito pelos punhos do apóstolo São Paulo. Paulo estava preso quando ele se assenta para escrever esta carta. Ele estava detido. Mas o que nos empolga, o que faz o nosso coração vibrar, é quando analisamos essa carta e percebemos que a tônica desta epístola é a alegria. Por 16 vezes Paulo utiliza a palavra alegria e seus equivalentes. Mas Paulo estava preso. Como é que uma pessoa detida, como é que uma pessoa presa consegue injetar ânimo na alma de outras pessoas? A resposta é simples: a paz que excede todo entendimento. E por falarmos em paz, quando nós nos entregamos a Deus, a nossa vida é alcançada de uma forma plena, porque o Senhor resolve a questão da paz na vida do crente em 3 níveis. 3 níveis de paz são alcançados na vida daqueles que se rendem ao Senhor. Quando você se prostra diante de Deus, reconhece que Ele é o seu Salvador, você passa a ter paz consigo mesmo, você passa a ter paz com os homens e passa a ter paz com Deus. É por isso que a paz que o crente tem, o mundo não consegue discernir, não consegue avaliar, mensurar. Por essa razão, a Bíblia vai nos informar que se trata de uma paz que excede todo entendimento. Como é que uma pessoa entra num lugar como esse, ganhando um salário mínimo e consegue celebrar a Deus? E uma pessoa que ganha 20 salários mínimos não consegue celebrar a Deus? É porque essa pessoa que não tem um salário expressivo foi alcançada ou alcançado na sua plenitude. E o apóstolo Paulo, ele experimentou isso, a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Ele está preso, mas ele tem sobre os seus ombros a responsabilidade, como ele mesmo dissera, para com as igrejas que ele plantou. Paulo passava por cidades, plantava uma igreja, edificava uma igreja e dava continuidade no seu trabalho missionário. Mas depois Paulo ficava sabendo dos problemas que estava perturbando a igreja que ele havia plantado naquela determinada cidade, e ele precisava corrigir a igreja, instruir aquele povo. Então esta carta aos Filipenses tem este norte. Ele vai direcionar os irmãos da cidade de Filipos, ele vai injetar ânimo na alma daquele povo que passava por alguns conflitos. E a pergunta que surge aqui essa noite: como é que um detento, como é que um homem que está preso consegue alegrar quem está em liberdade? É só experimentando o Cristo que nós conhecemos. É só se deleitando na graça que você pode entender isso. Bendito seja o Senhor.
Paulo vai desenvolvendo o seu raciocínio até que ele chega aqui, no texto que lemos. Ele vai dizer: olha, quanto a mim eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação em Deus. Paulo está falando do tempo passado, presente e futuro. E nós sabemos que o tempo, ele repousa sobre 3 pilares. O tempo é constituído de passado, presente e futuro. Com relação ao tempo, não é difícil entender que nós estamos vinculados a ele. Você carrega provavelmente um documento que registra o dia do seu nascimento. Ali começou o seu tempo fora do útero de sua mãe, fora do ventre da sua mãe. Quando alguém parte para a eternidade, nós temos a certidão de óbito, que registrou o dia e até o horário que aquela pessoa partiu deste plano. Você provavelmente vai acordar amanhã e vai ter que respeitar o tempo que foi estabelecido na sua carteira de trabalho para você iniciar a sua jornada diária. Nós estamos intimamente ligados ao tempo. O tempo exerce uma influência tremenda na vida do ser humano. Mas algo nos alegra. O tempo que rege a nossa vida, de alguma forma, ele tem prazo de validade. Como assim, pastor? Porque o crente, o ser humano que se entregou a Deus, ele nasce 2 para morrer 1. Se não se entregou a Deus, pastor Wagner, ele nasce 1 para morrer 2. Como assim, pastor? Me explique. Eu nasci 2 para morrer 1. Processo natural. Eu tenho uma data de nascimento, mas eu tenho a data que eu desci as águas batismais. Então eu estou destinado no processo natural a morrer 1, porque nasci 2. Aquele que não se entregou a Deus, ele nasce 1 para morrer 2. A morte natural e a segunda morte, quando ele parte definitivamente ao encontro do seu lugar, a condenação eterna. Então nascemos 2 para morrermos 1 e daremos entrada na eternidade. E qual é a melhor definição de eternidade, pastor? Eternidade significa ausência de tempo, tempo sem fim. Então o tempo provisoriamente ele rege a nossa vida. Chegará o momento em que daremos entrada na eternidade e estaremos para sempre com o Senhor. Se você acredita nisso, exalte e bendiga o nome do Senhor. Aleluia. O apóstolo Paulo, tendo ciência de tudo isso, ele vai dizer que partir com Cristo é infinitamente melhor. A morte não assombrava o apóstolo Paulo. A morte não perturbava a mente de Paulo. A morte não atribulava a alma do apóstolo. Ele está discorrendo da cadeia e ele vai dizer: quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado. Eu não sou a última Coca-Cola do deserto. Eu não sou aquele que deve ser adorado. Eu não alcancei ainda. Eu faço algo, eu tenho uma postura diante daquilo que vivo. Diante do atual quadro, eu vou romper com o passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E tratando-se de passado, existem algumas perguntas que devemos fazer. Falando do tempo, cabe aqui algumas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: com relação ao passado, o que é que nós devemos esquecer? Precisamos nos recordar que nós temos 2 memórias: a memória a longo prazo e a memória a curto prazo. A memória a curto prazo, ela abriga aqueles acontecimentos rotineiros. Sabe aquele negócio trivial do dia a dia? Você daqui a pouco se esqueceu daquilo que aconteceu porque não alcançou a sua memória de longo prazo. A memória de longo prazo, ela se ocupa com fatos, com aquilo que aconteceu e que marcou a sua vida. Então, quando a gente fala de romper com o passado, não é uma faxina na sua memória, é permitir que o passado não perturbe, não transtorne mais o seu presente. Olhe para mim. O que é que nós devemos com relação ao passado se esquecer? Devemos romper com o que em relação ao passado, pastor? Em primeiro lugar, com os pecados que cometemos.
Existem pessoas que não progridem na fé. Existem pessoas que não evoluem. Você encontra a pessoa depois de 5 anos e percebe pelo papo rápido, aquela conversa ligeira e rasteira, sabe, aquela resenha rápida, e você nota que não houve crescimento intelectual, espiritual, profissional, não houve crescimento, evolução em nenhuma área da vida daquela pessoa. E aí nós temos que fazer algumas perguntas. Por que não houve evolução? E você fica procurando respostas, mas talvez a resposta seja a seguinte: porque essa pessoa ainda está presa, detida nos pecados que cometera. Sabe aquele pecado que você cometeu quando você era adolescente, quando você tinha, lá na tenridade, quando você era criança, quando você estava ingressando na juventude, e que você julga aquela atitude, aquela postura como algo gravíssimo. Aquilo talvez te perturba até hoje. Você não comentou com ninguém e vai levar isso para a sepultura. Eu devo te lembrar de algo. O Senhor um dia usou a boca, a vida do profeta Miqueias, lá no capítulo 7 e versículo 19, para dizer que ele lançou as nossas iniquidades, os nossos pecados nas profundezas do mar. O sangue de Jesus Cristo ainda continuará sendo eficiente, suficiente para perdoar os nossos pecados. Ele resolveu os seus problemas, os nossos pecados foram removidos, o Senhor venceu tudo isso. Ele vai usar o escritor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, para dizer: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Ele te perdoou, nós fomos perdoados para que o nome dele seja glorificado. Sinta-se abraçado, perdoado pelo Senhor, porque o sangue de Jesus Cristo é suficiente para isso. Bendito seja ele, aleluia. Olhe para cá. O que nós devemos deixar? Quanto ao passado, o que nós devemos deixar para trás? O que nós devemos esquecer? Em segundo lugar, as ofensas que sofremos. Alguém disse que viver é administrar conflitos. Existem 2 evangelhos que são pregados: o evangelho da rosa e o evangelho do espinho, ou dos espinhos. Se alguém te disser que a vida com Deus é sinônimo de tranquilidade, banho-maria ou coisa do tipo, esse alguém está faltando com a verdade. Pastor, vida cristã é Hopi Hari ou Whitney White? Vida cristã, pastor, é um parque de diversões, um playground? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas vida cristã também é tortura? Não. A vida cristã, ela é moderada. Você enfrenta desafios, mas o Senhor também coloca um bálsamo na sua alma para dizer: vale a pena. A vida cristã não é marcada apenas pelos dias de terror, pelos dias de pânico. Não, a vida cristã é como uma rosa. Existe aquele cheiro agradável, mas também tem os seus espinhos. Os 2 extremos são perigosos. Eu acreditar que a vida cristã é uma Disneylândia, e eu acreditar que a vida cristã é uma noite de terror no Play Center. Não, a vida cristã, ela é marcada por embates, por percalços, mas eu sei que o Senhor está comigo no cume da montanha, e sei também, como nos ensina a palavra, que Ele está comigo nos vales. É isso que importa, saber que Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Daqui a pouco você vai se despedir de alguém, daqui a pouco você vai cumprimentar alguém com a paz, entrar no seu carro, no seu ônibus, no Uber. Eu não sei de que forma você vai se retirar desse lugar, mas você vai chegar na sua casa, provavelmente, se você é casado, vai dormir com a sua esposa, mas chegará o momento que você vai estar só indo para o seu trabalho. E aí, pastor, e aí que Cristo não desgruda da tua vida. E quem é que prometeu? Algum mortal? É óbvio que não. Ele disse antes de se ascender aos céus para o colégio apostólico: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está contigo quando tem dinheiro no bolso, Ele está contigo quando não há dinheiro no bolso. Ele é o Deus de montes e Deus de vales. Ele é o patrocinador
restaurador da sua igreja. Bendito seja Ele para sempre, aleluia. As ofensas que sofremos perturbam o nosso presente, ou você fica mais forte ainda? Porque se você parar para pensar, quem é que patrocinou a tua vida? Se fosse depender dos seus familiares, dos seus amigos, será que você estaria aqui hoje? Provavelmente não. Muita gente que te conheceu, muita gente que te conhece, não apostaria R$1 na sua vida. Por quê, pastor? Porque é natural do ser humano não acreditar muito no outro. Mas quem é que investiu na sua vida? Aquele que nunca te ofendeu, aquele que conhece os traumas da sua infância, da sua juventude, aquele que acompanha as suas pegadas, aquele que conhece o cheiro do seu travesseiro. É ele que sabe das ofensas que sofremos. Por que que tem muita gente hoje vivendo uma masmorra emocional? Por que que tem muita gente hoje que não progride espiritualmente? Não há evolução, ele não consegue desenvolver, porque ele ainda está pegado ou apegado às ofensas que sofreu com fulano, com Beltrano, com patrão, com vizinho. Mas a boa notícia, sabe qual que é? O Senhor vem nos lembrar que Ele está interessado em fazer uma faxina na nossa alma esta noite. As ofensas que sofremos tem que nos fazer, tem que impulsionar ainda mais a nossa vida. As ofensas que sofremos tem que nos lançar para frente. Você tem que evoluir com tudo isso. As críticas fazem parte da vida ministerial. Os dilemas, as perseguições, as maledicências, aquela maldição lançada, aquela palavra lançada. Sabe aquela pessoa que gostaria de ver o diabo progredindo, mas não gostaria de ver você crescendo? Não importa, o que importa é que Cristo se interessou pela minha vida e pela tua vida. Um dia Ele olhou para ti, olhou para mim, olhou para nós e disse: eu vou patrocinar. O homem não dá nada, mas eu vou cuidar, eu vou sustentar com a minha destra. Bendito seja Ele para sempre, aleluia. O que fazemos com as ofensas que sofremos? O passado deve ficar exatamente no lugar dele, no passado. As ofensas que sofremos ao longo de anos tem que ser colocado na lixeira. Sabe quando você manda aquela foto para a lixeira, aquele documento para a lixeira? Exatamente assim. A ofensa veio e você vai se recordar que quem se interessou pela tua existência um dia foi Cristo. O perfeito se interessou pelo imperfeito. Agora o imperfeito não se interessa pelo imperfeito. E o que a gente faz, pastor? A gente avança, a gente caminha, a gente glorifica o Senhor em meio às turbulências da vida. Bendito seja Ele. O apóstolo Paulo, quando ele chega nesta altura da vida, preso, ele já tinha sofrido naufrágios. Paulo, ele vai falar de alegria, preso para os crentes da cidade de Filipos, mas ele já tinha sido aviltado. Paulo foi chicoteado. O apóstolo Paulo teve que se fingir de morto, sofreu pedradas. O apóstolo Paulo, ele foi traído pelos seus irmãos, pelos seus patrícios. E o que ele faz, pastor? Ele vai se trancar num quarto escuro e fica botando a culpa no irmão, no pastor, no vizinho, no padre, no arcebispo? Não! Ele se levanta e ele diz: olha, quanto a mim eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Bendito seja Ele para sempre. O que eu faço com as ofensas, pastor? Manda para a lixeira e deixa Deus cuidar daquilo que você não pode. Com relação ao passado, pastor, o que eu devo fazer? Nós precisamos fazer uma análise. Você precisa ir lá nos porões da sua alma. Você precisa vasculhar o seu íntimo e se lembrar de quem você precisa perdoar. Sabe por que a vida de muita gente patina? Sabe por que você talvez vai acompanhar a trajetória de alguém e vai perceber que não há evolução? Porque essa pessoa não conseguiu perdoar. Essa pessoa tem dificuldades com o perdão. Mas analisando a Bíblia, você vai descobrir que nem a sua oferta é aceita no altar se você não perdoar o seu irmão. Analisando a Bíblia, você vai descobrir que quando você não perdoa, o diabo encontra legalidade para atuar na sua vida. O céu não é lugar apenas de perdoados, mas sim de perdoadores.
Pastor, o que eu faço com o perdão? Você decide usá-lo, você decide proceder dessa forma. Pastor, eu conheço alguém que recebeu uma visita angelical, o anjo pediu para ele perdoar. É mentira, irmão. É mentira. Você nunca vai receber uma visita de um ser estranho pedindo para que você perdoe alguém. Não. O perdão é quando a pessoa entende a necessidade do mesmo. Quando você olha no espelho e chega à conclusão que se não houver o perdão, a sua vida vai ficar como uma tartaruga na graxa. Não progride, irmão. Não há evolução. Eu conheço pessoas que tiveram a sua vida amarrada. Anos, décadas se passaram e por conta do perdão, da falta de perdão, essa pessoa morreu devendo perdão para essa pessoa. E aí, pastor, e aí que a gente lamenta, porque as oportunidades elas se apresentam, as oportunidades chegam e nós decidimos o que vamos fazer com ela ou com elas. Se você não perdoar, a sua vida não vai progredir, e nós sabemos quem nós precisamos perdoar. O que é perdoar, pastor? Me dramatiza o perdão. O perdão é quando o passado ele não exerce mais influência no presente. O perdão é quando aquilo que aconteceu não perturba mais o meu presente. Sabe quando a pessoa evita alguém, atravessa a rua, essa pessoa precisa ser tratada por Deus. Você não precisa se prostrar diante de alguém e tentar provar o seu afeto, o seu carinho ou coisa do tipo. Não é essa a ideia. Mas é não conviver com essa toxicidade na sua alma. Sabe, esse lixo que quer acumular no nosso interior e que não permite que desfrutemos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Isso se chama falta de perdão. E o Senhor está nos convidando a fazermos uma análise, aquela visão, aquela leitura introspectiva e entendermos a necessidade de morarmos no céu. Precisamos do céu, mas eu devo te lembrar que o céu é lugar de perdoadores. Se nós perdoarmos o nosso próximo, o nosso irmão, o Senhor assim fará conosco. Não há atalhos, não há como fintar, não há um esquema, não há uma manobra, não há um ajuste para resolver isso. É olhar no espelho e entender que você é um crente, que você nasceu de fato de novo e precisa exercer o perdão para que a tua vida flua, para que o teu 2024 não seja um 2024 infrutífero, um 2024 naníquo espiritualmente falando. O Senhor está chacoalhando a nossa alma e nos lembrando que nós precisamos perdoar para chegarmos, para atingirmos a maturidade, a estatura de varão perfeito. Se você recebe esta palavra, glorifique e bendiga o nome de Jesus. Uma vez eu falando sobre perdão, uma irmã me procurou no final do culto. Ela disse, chorando, ela me procurou e disse, pastor, essa palavra falou comigo, porque um cidadão embriagado bateu no meu carro, e o meu esposo estava comigo. Ele faleceu nesse acidente. E amanhã, pastor, amanhã vai ser o julgamento desta pessoa. E ela me disse, e sabe o que eu decidi? Perdoá-lo. O cara embriagado, chapado de álcool, se chocou contra o carro dela e o seu marido foi a óbito, abraçou o óbito, desceu à sepultura. E no dia seguinte daquela mensagem, ela tinha a opção de continuar convivendo com aquele lixo na alma, porque é isso que o diabo quer, que você continue nutrindo ódio, aversão àquela pessoa, asco ou coisa do tipo. Mas ela olhando para mim, chorando, disse, pastor, eu decido perdoar aquele homem. Irmão, olha para mim, perdoe que é melhor. Como é que eu tenho saúde emocional, espiritual? Como é que eu sou pleno diante do Senhor, pastor? É quando você entende que o perdão é uma decisão e sobretudo uma necessidade. Um dia Jesus disse que nós devemos perdoar quantas vezes? 70? Mas Jesus não estava estabelecendo um número ali. Jesus estava falando de infinitude, porque o 7 na Bíblia fala de totalidade, perfeição, ciclo completo e plenitude.
Então Jesus está falando de infinitude. Ele está ensinando a sua audiência, as pessoas que o rodeavam, que o perdão deve ser a marca maior, que o perdão deve nos acompanhar até a sepultura. Se você quiser continuar patinando no asfalto, não evoluindo na sua vida, continue nutrindo esse rancor e essa mágoa. Mas eu não vim pregar para um povo débil. Eu não estou ministrando para alguém desprovido do mínimo de inteligência. Certamente você é esperto, é inteligente, você raciocina com clareza, você já analisou as escrituras e você vai optar pelo perdão. O perdão sara, o perdão viabiliza, o perdão cura, o perdão trata e nos leva além das possibilidades. Bendito seja Ele para sempre. Mas quanto ao passado, vamos dinamizar o negócio. Quanto ao passado, nós temos que guardar algumas coisas. Existem coisas que devemos jogar na lixeira, romper. Existem algumas coisas que nós devemos se esquecer, se desvencilhar. Mas quanto ao passado, precisamos manter fresco na nossa memória, não se esquecer em hipótese nenhuma. O que não devemos se esquecer, pastor, com relação ao passado? Você não pode se esquecer das pessoas que te socorreram nos seus momentos de crise. Como pastor, eu falo com propriedade isso, com amor, com cuidado, com respeito que eu tenho pela noiva de Cristo. Existem muitas pessoas que chegam na igreja, aquela ovelha cheia de carrapicho, com traumas, com medos, com dilemas, com pesares, lamentando. O pastor acolhe, o pastor ajuda, o pastor estende as mãos, ora pela pessoa no presencial e também no secreto, intercede pela família, ajuda, aconselha, ombreia a pessoa. O pastor, ele faz o que Paulo ensinou: suportai-vos uns aos outros. Diferente do que muita gente acha, suportar é tolerar. Não, Paulo está falando de ser suporte para as pessoas. Tem que suportar, como diz a Bíblia. Não é tolerar. Paulo está falando de ser suporte. Suportai-vos uns aos outros. Seja suporte para as pessoas. E o pastor cumpre o seu papel, abraça, enxuga as lágrimas, visita no lar. E quando o pastor decora o nome da família, a família, numa linguagem bem pobre, bem jovem, bem atual, vaza. E aí, pastor, o que eu faço? Eu fico remoendo isso na minha alma? Não, como pastor ele já entendeu que aquilo faz parte do pacote da sua vida ministerial. Mas existem muitas pessoas que não sabem lidar com isso. Existe algo que atrapalha o nosso presente, porque há tempo nós estamos administrando. O que é isso, pastor? A ingratidão. Não podemos ser ingratos. A gratidão, ela abre portas, lubrifica as engrenagens da alma. A gratidão nos apresenta pessoas que vale a pena você conviver. A gratidão mostra que a vida vale a pena ser vivida, principalmente com Deus. A gratidão muda o quadro, muda a cena. A gratidão muda o contexto. A gratidão faz com que Deus também se apresente à minha vida e à sua vida. A gratidão muda radicalmente o nosso viver. Nós não podemos se esquecer de forma nenhuma das pessoas que nos socorreram nos momentos de crise. Que você passa a interceder por aquela pessoa em especial que te tirou do charco de lodo, aquela pessoa que se interessou, que intercedeu, que insistiu para que você estivesse, para que você viesse na casa do Senhor, aquela pessoa que acreditou por algum momento na sua vida, aquela pessoa que apostou no seu ministério. Você não pode se esquecer em hipótese nenhuma de pessoas com este perfil, que estendeu as mãos e disse: você é capaz, com Cristo você vai chegar, com Cristo você vai viver, com Cristo você vai desfrutar, aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Jamais se esqueça das pessoas que Deus colocou na sua vida, e isso fez toda a diferença. Bendito seja o Senhor. Com relação ao passado, pastor, o que nós não podemos esquecer? Da bondade do Senhor. O salmista usa uma expressão que me encanta, que alegra o meu coração. Ele diz que o Senhor é asas benigno. O salmista vai dizer que o Senhor é asas benigno. O que significa asas benigno? Nós estamos falando de uma bondade até então que ela circula na horizontal. Quando você manifesta a sua bondade, aquele momento, exemplo, que você pagou algo para alguém: eu vou te ajudar na viagem,
eu vou pagar aquela esfirra para você, ó, no final do culto, a cantina, ó, deixa comigo, pai, mata no peito aqui, ó, sabe? E a pessoa se gloria porque ela te ajudou. Hoje o cachorro quente é por minha conta hoje, irmão. E a pessoa se gloria. Bondade entre os homens, mas a bondade que nos constrange, a bondade que nos chama a responsabilidade, a reflexão, é a bondade de Deus. Por isso que lá no Salmo 23, lá no finalzinho, o salmista diz certamente que a bondade e a misericórdia, não do homem, mas do Senhor, vai me acompanhar para todo sempre. Não se esqueça da bondade de Deus. Quando você estava no lixo, quando você estava perdido, quando você estava nas unhas de Satanás, quando você era refém das artimanhas do diabo, o Senhor, pela sua misericórdia, foi lá e te encontrou, tirou toda a imundície da sua alma, fez uma faxina no seu viver, te colocou debaixo do chuveiro da misericórdia e disse: vai, campeão, teu lugar é a eternidade comigo. A bondade do Senhor, nós não podemos se esquecer dela em hipótese nenhuma. A bondade do Senhor nos alcança esta noite. Estamos aqui porque somos bons? É evidente que não. Estamos aqui por causa da sua bondade, estamos aqui por causa da sua misericórdia. Não se esqueça jamais da bondade de Deus para com a sua vida. Bendito seja o Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai desenvolvendo, ele vai dizer que ele vai fazer algo com relação ao passado. Ele se esquece e ele se posiciona dizendo: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Paulo agora sai do passado e ele vai falar do presente. O passado não perturba o meu presente, e no presente eu tomo algumas decisões, algumas atitudes. Olha para cá. Ou o passado perturba o seu presente e compromete o seu futuro, ou tudo aquilo que gerou traumas na sua alma. Sabe aquela ferida aberta, esse negócio que incomoda a sua vida, que ocorreu em 1900 e me esqueci? Pastor, o que eu faço com isso? Você permite que Deus trate isso na sua vida, vive um presente de qualidade, e as ações no presente vai gerar qualidade no futuro. Por que muita gente, pastor, não consegue desenvolver? Porque o passado é como um chapéu sombreiro na sua vida. Todas as vezes que ele pensa em dar uma guinada, todas as vezes que ele pensa em avançar, o passado perturba e compromete ações no presente, comprometendo a qualidade do futuro. Mas o apóstolo Paulo faz essa análise. Diante desse quadro ele vai dizer: olha, eu avanço para aquilo que está diante de mim. Como é que eu vou ter um 2024 de qualidade? Como que eu vou ter saúde espiritual? Como é que as coisas evoluem na minha vida? Quando eu me posiciono no presente. Entendi o que eu não posso guardar com relação ao passado, mas agora no presente eu me posiciono. O que é que Deus não pode fazer pelo ser humano? O que é que Deus jamais fará pelo ser humano? Aquilo que Ele pode fazer. Coloque isso nas tábuas do seu coração. A única coisa que Deus não fará na sua vida é aquilo que lhe compete fazer. Aquilo que me cabe, aquilo que eu preciso fazer, Deus não fará em hipótese nenhuma. Ele não moverá uma palha no que diz respeito, como diz Bolsonaro, no tocante às minhas responsabilidades. No que diz respeito, no que concerne às minhas decisões, aquilo que compete à minha vida, Deus não vai mover uma palha. E o que eu posso fazer, pastor, para ter um futuro saudável? Eu preciso entender que eu não posso ter uma vida estagnada, uma vida infértil. Eu preciso avançar. Por que você acha que quando uma pessoa se embriaga, ela fica só remoendo, só trazendo o passado à tona? Porque é o passado que perturba. A bebida alcoólica, a embriaguez, ela anula o presente e faz com que a pessoa se atrele ao passado. Sabe aquela bola que o detento usa, que você já viu em alguns filmes, na perna, aquela bola de ferro, que limita a sua mobilidade? O cidadão, ele tem a sua mobilidade limitada. Aquela bola não permite que ele vá muito longe.
É isso que o passado pode fazer. Mas Paulo grita para os cristãos ali da cidade de Filipos: olha, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Paulo está usando uma linguagem atlética que os seus destinatários conheciam. O que é que Paulo está falando, pastor? Ele está fazendo uma referência aos atletas que faziam um impulso muito forte, aquela força descomunal, fora do comum com o corpo, para chegar no lugar desejado. Você já viu aquela corrida do Usain Bolt, 100 metros rasos, 50? O cara faz uma força gigante para chegar no seu destino. Ele impulsiona o seu corpo. Essa linguagem que Paulo usa. É isso que o crente tem que fazer. É essa a posição do crente. Com relação ao meu presente, eu devo fazer uma força gigante para que eu colha os frutos que eu desejo. O que eu quero, pastor? Quero que Deus faça o que eu nunca vi. Faça o que você nunca fez, irmão. O que você nunca fez? De repente, você nunca se debruçou sobre o livro sagrado, você nunca levou isso a sério, você nunca teve um relacionamento íntimo com Deus. Existe um oceano diante de nós e você está com os pés ali na água. A água está no joelho, nos artelhos, e tem um oceano diante dos seus olhos. O Senhor está dizendo: vem para cá, campeão, chega mais para cá. E você diz: não, Senhor, está bom aqui. O Senhor está refrescando a nossa memória, dando um choque de realidade, dizendo: vai, você precisa avançar. Chega de comer comida rala, irmão. Chega de papinha. É hora de você comer mocotó, feijoada, avançar, evoluir. O caldo tem que engrossar para que você seja de fato uma referência na casa do Senhor e sobretudo fora dela, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Bendito seja Ele. Eu trago à minha memória algo que alegra o meu coração, porque é gostoso falar dos outros, mas melhor é falar de si. Quando eu era da igreja do Nazareno, algo aconteceu na minha vida que marcou a minha vida. Falando de passado, e o que marcou, pastor? Decidimos fazer um seminário em Rio Claro. Algumas pessoas conhecem a história. E aí, pastor, 6 pastores, pastor titular da igreja, auxiliares, amigos, 6 pastores, vamos para Rio Claro então, e vamos estudar lá, fazer o seminário. Eu saía do trabalho com uniforme, não dava tempo na maioria das vezes, ia suado feito um pão doce. Chegava lá, tinha que rachar pedágio, combustível, pastor Wagner, e está tudo bem, são 6 pessoas, está light, está tranquilo. Mas de repente um desiste, 5, não demora muito, o outro desiste, agora são 4. E agora? Não demora muito, mais um desiste, agora são 3. Não demora muito, 2. Daqui a pouco o Jeanzinho aqui está sozinho. E aí, pastor, não tinha carro, não tinha carro na época, irmão. E aí, pastor, e aí que eu tinha que ir de moto para Rio Claro. Pagava 160 pila, irmão, 160 reais. Saía do trabalho correndo, e na hora do recreio, o intervalinho que tinha, os irmãos tudo comendo esfirra, porque a maioria era da cidade, e eu de Piracicaba. Todo mundo desistiu. Aquela fome, aquela esfirra suculenta, irmão, eu olhava assim, não tinha dinheiro. A esfirra olhava para mim, olhava para ela assim, ó, foi bom te conhecer. Aqui, ó. E uniforme, irmão, com uniforme da empresa, 10 horas da noite, chegava em casa, 11, tralalá. Só que eu olhava para o pessoal assim, lembrava, falava, começamos em 6, éramos 6. E agora, eu tenho a opção de desistir ou de avançar. E eu fiz o quê? Fiz o que Paulo ensina aqui, ó, avançando para as que diante de mim estão. Chegou o dia que eu peguei o canudinho na mão assim, ó, com muito orgulho, e disse: Senhor, eu não fui um desistente, eu perseverei, irmão. Se você quer colher frutos em 2024, você vai ter que ir além das expectativas. Haverá motivos de sobra para você desistir do teu casamento, do teu trabalho, do teu ministério. As circunstâncias te convidará a deixar tudo, a chutar o balde. Você vai lembrar desta mensagem e dizer: não, me posiciono como Paulo, eu avanço para as que diante de mim estão. Vai chegar o momento que você vai ver fulano desistindo. O irmão lá que eu apostava tudo, eu achei que, ou quando ele chegou aqui, ele dava karatê, ele pintava a parede, ele era truta do pastor Wagner. E aqui, onde está esse irmão? Ah, ele desistiu. Pastor Wagner, cadê aquela irmã? Ah, desistiu. Nós vamos orar por eles. E o que nós vamos fazer? Nós vamos avançar, irmão, porque eu não sou como aqueles que retrocedem. Eu permaneço, irmão, constância.
abundância, evolução, progresso. Não permitir que o seu 2024 seja como o seu 2023. O qual é a receita, pastor? É fazer um esforço maior, é ir além daquilo que você colocou no papel, é ir além daquilo que você nutre na sua alma, olhando para cima, para chegar no dia e dizer: valeu a pena, Senhor, eu perseverei, e tudo que eu desejei foi com que o teu nome fosse glorificado na minha vida. Bendito seja Ele para sempre. Glória a Deus. Responde para mim, eu te farei uma pergunta. Você conhece alguém que se desviou da casa do Senhor e que vive plenamente? Eu sirvo a Deus há um bom tempinho. Eu não conheço nenhum afastado, porque tem gente que não gosta do termo desviado, né? Então a gente usa um eufemismo para suavizar o negócio. Você conhece alguém que se afastou da casa do Senhor, do aprisco de Cristo, e essa pessoa vive bem, irmão? Eu não conheço. Eu conheço gente que se afastou por algum motivo, porque se decepcionou com o mortal, com o comedor de arroz e feijão, porque se decepcionou com a esposa, com o irmão, com o vizinho, brigou com fulano e beltrano. Eu conheço, mas que se arrepende amargamente e não tem forças para voltar. Não há forças para regressar para a casa do Senhor. Por quê, pastor? Porque quando a pessoa se afasta, ela vai aprofundando as suas raízes no mundão, irmão. As raízes vão se aprofundando quanto mais o tempo passa. Para a pessoa que está distante da casa do Senhor, mais difícil fica para regressar. Existem situações que o pastor precisa abraçar, investir um tempo, aconselhar, conversar. Mas existem situações que nós devemos lembrar do que aconteceu com o pródigo. O que aconteceu com o pródigo, pastor? A vida do pródigo se resume em 3 quedas. Ele caiu no mundo, ele caiu em si, caiu nos braços do pai. O pai não foi atrás porque sabia que ia voltar, irmão, sabia. Então existem pessoas que até sentem saudade da comunhão com Deus, mas eles não têm mais força. E o que eu vou fazer, pastor? Você vai ficar antenado, irmão, esperto, ligeiro, rasteiro, como diz o outro lá no norte. Você vai ficar agarradinho à palavra, ao Senhor, e dizer: Senhor, de ti eu não largo mais. Porque quem se desviou, quem se afastou, está penando no mundão. Mas para aqueles que permanecem, a graça fica, irmão, a bondade fica. A pedrada vai se apresentar, o negócio vai ficar estreito. E aí o que eu faço, pastor? Você se apega mais, você arrocha ainda mais com Cristo, para você desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Bendito seja Ele. O apóstolo Paulo, ele vai continuar, e agora ele fala do futuro. Aqui eu encerro. O que ele fala a respeito do futuro? Ele diz: olha, eu rompo com o passado, esqueço, eu avanço para as coisas que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Quando ele diz prossigo para o alvo, isso significa dizer que ele tem um objetivo, ele tem uma meta, ele tem algo definido. Irmão, olha bem para cá, no meu rostinho aqui, ó. Não tem coisa mais difícil para o pastor, para o amigo, para o irmão, conversar com uma pessoa e perguntar: como é que vai, irmão? E aí, como é que está 2024? Expectativa? Pastor, deixa a vida me levar, vida leva eu. Está tudo tranquilo, pastor, não há objetividade. Ele não tem sonhos, o futuro para ele é nebuloso, é incerto. Está tudo bem, irmão, relax. Mas é gostoso conversar com gente que tem um outro perfil. Pastor, e aí, irmão, fulano, beltrano, e 2024? Irmão, 2024 eu vou terminar lendo 20 livros, irmão. 2024 eu vou ganhar pelo menos umas 20 almas para Jesus. 2024 eu vou usar redes sociais, não para futilidades, não para apresentar o meu corpo, não, pastor. 2024 eu tenho um objetivo, é glorificar a Deus com as minhas ações, com as minhas reações, com as minhas decisões, com a minha postura. 2024 é o ano que você vai sair do nanismo espiritual e vai desfrutar daquilo que Deus traçou para a sua vida. É futuro, irmão, é futuro. Eu devo viver o presente com o binóculo da fé, olhando lá na frente, acreditando que eu vou me apropriar daquilo que Deus tem para a minha vida. Não existe nada melhor do que você estar por perto de alguém que tem sonhos e projetos. Pastor, qual é o maior indicativo? O que é que denuncia que o ministério de alguém está naufragando? E isso se aplica ao casamento também. O que é que mostra, o que é que grita
o que deixa claro, pastor, explícito, que um casamento está falindo, sucumbido, é quando o casal não tem mais sonhos e projetos. Você conversa com o cara, ele tem um móvel lá, ele tem a mobília dele, é do tataravô, irmão. A televisão, ele ainda tem conversor na casa dele, ele tem parabólica. A esposa está ali orando, já fez campanha de madrugada para ele mexer em alguma coisa. Vamos trocar janela, geladeira. Não, Deus abençoou, a bênção do Senhor está aí, ó. O guarda-roupa, irmão, o guarda-roupa, na verdade, a estrutura é só de cupim. A madeira já foi embora. Quem sustenta o guarda-roupa são os cupins. O colchão, irmão, é um oceano de ácaros, bactérias. E a esposa já fez uma campanha, irmão. Ela não tem mais lágrimas. E o marido diz: não, o Senhor nos abençoou assim, né, Enéas? O Senhor nos abençoou assim. Deus está falando com Enéas. O Senhor nos abençoou assim. Não, bem, está tudo bem. Mas essa televisão, bem, esse caixão de abelha não usa mais, o conversor. Não, a bênção está aí dentro, ó. A bênção nasceu aí, ó. Irmão, olha para cá, não tem mais sonhos e projetos. Fique perto de quem tem os olhos lá na frente, irmão. Sonhos e projetos. Chega de cultivar porcaria na sua alma. Comece já agradecendo a Deus por aquilo que ainda não aconteceu. Não existe nada mais nobre, pastor Wagner, do que celebrar a Deus por aquilo que ainda não aconteceu. Deixa eu lembrar de uma coisa. Vocês se recordam quando Miriam dançou depois que o mar se abriu? É bonito, irmão. O mar se abriu, o negócio foi lindo. E depois da travessia, diz o texto que ela dançou com as suas companheiras, tocou tamborim, foi aquela festa. Eu, se estivesse lá, ia dar salto mortal, irmão. Por quê, pastor? Porque depois que atravessa o mar é mole. Eu quero ver você começar a agradecer a Deus antes do mar se abrir. O mar ainda não se abriu, não aconteceu, mas eu já celebro a Deus. Depois que o mar se abre é moleza, irmão. Eu quero ver você celebrar a Cristo por aquilo que não chegou nas suas mãos ainda. O que isso permite isso, pastor? Os olhos da fé, os olhos do crente permite que ele já enxergue por antecedência a bênção se encontrando com a sua vida. O nosso 2024 não será de tragédias. O nosso 2024 será marcado pela providência do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está conosco e isso significa que Ele patrocinará o nosso amanhã. Se você acredita nisso, exalte e bendiga o nome do Senhor. Aleluia.